Fala pessoal, a gente está iniciando aí mais um vídeo no canal, então já deixa teu like, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. E hoje vai ser um tema muito importante que afeta toda a parte econômica brasileira. A posição que o governo, o Lula, com as groselhas que ele vem falando, com as besteiras que ele vem falando, o direcionamento que ele está dando para as parcerias e para o fluxo mundial trilionário que poderia vir para o Brasil, e a gente tem todo um cenário que pode receber isso, e a gente vai discorrer isso dentro desse vídeo, tá bom? Então deixa o teu like, compartilha e vamos para lá. O que isso pode afetar na nossa visão, a parte econômica daqui para frente? O Brasil ele tem um sentimento pelo mundo de ser neutro. Apesar de na Segunda Guerra a gente ter entrado com algumas tropas de forma bem pontual, depois que a gente foi atacado, o Brasil ele sempre foi muito diplomático nessa questão, e por ser diplomático, em momentos de crise, o país é visto como um país amigo de todos, ou seja, pelos que estão atacando alguém e pelos que estão sendo atacados. Então essa é uma visão que a gente vem tendo e desenvolvendo durante muito tempo na diplomacia brasileira e também na condução econômica. E aí, falas como essa, como a que o Brasil está tendo, a gente precisa entender porque a gente está tendo uma reorganização de alguns eixos no mundo. Aquela parte de globalização, todo mundo conectado com todo mundo, todos os países contribuindo, a gente não tem mais isso, e a tendência é que cada vez a gente tenha mais divisão de blocos. Está muito claro, os Estados Unidos, vendo a China e Rússia como seus principais concorrentes. A gente precisa acompanhar porque a eleição dos Estados Unidos que está chegando, ela deve acirrar muito mais essa divisão entre blocos. O Trump é um amplo favorito nas prévias do Partido Republicano para ganhar e disputar contra o Biden. Biden ele não deve ganhar essa próxima eleição, até por questões de saúde própria dele. Ele tem algumas dificuldades, muita gente fala que ele está com demência. E o Trump, muito forte nessa reeleição, deve acirrar e trazer isso para o mercado. Quem está com os Estados Unidos não deve estar com os inimigos. Nessa reformulação geopolítica, econômica, a gente tem tomado algum partido, tem tomado algumas direções que vão contra esse eixo mais voltado aos Estados Unidos e países aliados dos Estados Unidos. A gente tem contribuído, falado muito mais a favor da Rússia contra a Ucrânia. A gente tem falado sobre a questão da China, Claro, é o maior parceiro comercial da gente, mas falado de forma mais veemente, nessa briga, mostrando um lado entre China e Estados Unidos. E nesse momento a gente bateu de frente com um dos principais aliados dos Estados Unidos, que é Israel. Israel é fortemente, basicamente ele é um dos maiores parceiros naquela região ali do Oriente Médio, naquela região ali que tem muita briga, contribui também com os Estados Unidos com diversas tecnologias, diversos desenvolvimentos. E a gente bateu de frente, e o Israel também utilizou isso de forma política, para mostrar para o mundo que existe sim uma agenda contra os judeus. Mas o que isso vai impactar para a gente economicamente? Nesse momento, como eu comentei, o mundo está sendo dividido em dois: Estados Unidos e aliados e China e aliados. A gente sempre se encontrou como neutro. Com essa posição dos Estados Unidos, Trump voltando e acirrando cada vez mais que parceiros dos Estados Unidos precisam não estar com o inimigo, a gente é um franco favorito para receber muitas empresas que estão fora dos Estados Unidos. Vamos lá, a gente é um país de terceiro mundo que tem uma mão de obra relativamente barata e uma população em fase de trabalho muito grande. Então, a gente se posicionando como neutro não é ser aquela água morna, mas a gente se posicionando como neutro, várias empresas e várias junções de capital que estão hoje na Turquia, na África do Sul, na China, na própria Rússia, na Ucrânia, que está sendo destruída pela guerra. Várias dessas empresas e vários desses capitais que são investidos nesses mercados podem vir para países aliados.
Tá? Então a gente tem sim uma posição neutra que auxilia a gente a receber esse capital. O que a gente está fazendo nesse momento é destruindo, começando a destruir essa narrativa de que a gente é amigo de todo mundo. E começando a mostrar mais claramente que a gente não está muito do lado certo da moeda desse momento, né? Porque não existe certo e errado também, que a história daqui a 100 anos é o que vai contar pra gente quem estava certo e quem estava errado. Mas nesse momento o Brasil é um país estratégico para receber capital do mundo, que é um país que alimenta uma grande parte da população mundial. O nosso agro é muito forte. A gente tem mão de obra, né? Por mais que não seja a mão de obra mais qualificada do mundo, quando a gente olha produtividade, a gente tem uma mão de obra, uma qualidade de serviços e também um custo barato, e a gente está com um cenário todo prontinho para receber bilhões e bilhões de investimento. O grande problema é a posição que a gente está começando a tomar em questões econômicas. Se a gente vir agora com Trump, pode acontecer, tá? De o Trump começar basicamente olhar e criar alguns problemas nesse fluxo de capital que viria para o Brasil. Vamos ajudar quem é dos nossos, né, países aliados dos Estados Unidos, e vamos enfraquecer países que estão contra a gente. Os Estados Unidos não quer também o Brasil como um inimigo, porque a gente tem, né, basicamente o celeiro do mundo. A gente não pode sofrer muitos embargos e tal, porque a gente alimenta o mundo inteiro. Mas um truco, né, como ele fez com a China, que basicamente ele falou, ó, pessoal, vocês que estão produzindo, empresas americanas que estão produzindo na China, se vocês continuarem produzindo na China, podem ter certeza que vocês vão ter dificuldade nos Estados Unidos. Ele simplesmente falando essa palavra, ele não agiu. Várias empresas saíram da China e começaram a trazer empresas para países próximos aos Estados Unidos, então México se beneficiou bastante, e também países aliados. Então, só para essa questão, para a gente finalizar, o caminho que a gente está tomando de forma política, ele não é um dos mais saudáveis quando a gente está falando em fluxo mundial financeiro. A gente tem muita oportunidade, tanto no agro, infraestrutura, saneamento. A nossa bolsa está extremamente barata quando a gente olha ações, tá? A gente está conseguindo comprar o lucro dessas empresas de forma extremamente barata. Só que não adianta estar tudo barato e ser oportunidade e a gente fechar a torneira do mundo de trilhões de dólares por causa de uma questão político-econômica. Então vale a pena a gente ficar de olho. O Brasil é cheio de oportunidades, tá valendo. A gente olha a bolsa de valores, a gente está montando posição aqui, mas vale também a pena a gente não ser o sapo na panela lá que a água está esquentando e quando ele viu ele já foi morto, né? Então a gente pensar numa carteira global, uma carteira diversificada. Os Estados Unidos está a 5 minutos da gente, distante bastante, mas a 5 minutos a gente abre uma conta e está investindo nas principais tecnologias do mundo. A gente tem IA, né, as tecnologias de inteligência artificial explodindo, o mercado de criptomoedas também com várias oportunidades. Então não vamos deixar a nossa carteira simplesmente também refém de um viés político. E se você tem dificuldade para investir e montar uma carteira de investimentos, eu quero te falar que a gente é o maior educacional financeiro presencial do Brasil e a gente está aqui também para te auxiliar, tá? Aqui na descrição vai ter um link de WhatsApp onde você pode falar com uma pessoa aqui do nosso time e te auxiliar nessa jornada, nesse início de jornada e montar a tua carteira de investimentos. Fechado? Pessoal, então, fechando nosso vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Eu sei que é um tema um pouco mais longo, um tema político, às vezes pode parecer um pouco chato, mas para questão econômica, né, e para o desenvolvimento, para a nossa bolsa sair de 130 mil pontos e para 170 mil, para a gente ter ações dobrando de preço, triplicando de preço, é extremamente preciso que a gente tenha esse ambiente favorável, macroeconômico e político. Tá bom? Fechado? Um abraço para vocês, pessoal, e até mais.